Olá, boa tarde a todos. Obrigado a todo mundo pela presença. Obrigado, Elaine, por gentilmente ter aceito o nosso convite e estar participando do bate-papo com a gente hoje. Eu pediria à audiência que, se pudesse se manifestar para dizer se está nos ouvindo corretamente, etc., eu agradeço. Bom, Sempre às Quartas é um projeto que teve sua origem no significado do nome da nossa consultoria. A Doxa é uma empresa de consultoria de TI e de negócios, e o nome Doxa significa opinião em grego, e também crença comum. E a gente acredita que, ao propor esses eventos, a gente está compartilhando conhecimento, compartilhando opinião, compartilhando ideias, compartilhando métodos e casos de sucesso, sempre com a presença de convidados que são especialistas, que conhecem o assunto, o caso, certamente, da Elaine, e a gente entende que, ao compartilhar conhecimento, a gente agrega ao nosso ecossistema e a gente colabora para o crescimento dos nossos clientes, dos nossos parceiros e dos nossos colaboradores. A gente traz o tema privacidade e proteção de dados, no momento onde a discussão sobre esse assunto ela cresce, ela tem crescido. Ela, até antes da pandemia, ela cresceu por causa da questão, não sei se todos lembram, lá do metrô de São Paulo, com a questão do uso da biometria para a segurança pública. Depois, com a pandemia, a questão do rastreamento da quarentena. E mesmo nas questões de negócio, a sociedade está discutindo esse assunto. Ela já não parece não andar muito disposta a ceder seus dados, sem ter garantias de que esses dados vão ser usados da maneira adequada, sem que esses dados sejam protegidos da maneira adequada. Então, a sociedade começa a questionar aquela tão falada conveniência, os descontos, em troca de dados. Ela começa a questionar tudo isso. Existe até uma pesquisa do Gartner, uma pesquisa que ela já tem um ano, mais ou menos, que demonstra justamente que a sociedade, os consumidores, começam a levar em consideração muito mais a privacidade, a proteção de dados, do que a conveniência. E esse é um assunto que traz um pouco de tema para pensar. E esse gancho, quer dizer, essa questão, ela está associada hoje a uma certa insegurança, porque a lei que visa nos proteger, a LGPD, ela está em suspenso. A gente não sabe se ela entra em vigor, se ela não entra em vigor. O órgão normatizador e fiscalizador ainda não está efetivamente operando, quer dizer, quem fiscaliza, quem normatiza, que lei, quando ela entra em vigor, quando ela não entra, ou seja, a sociedade se preocupa, os temas são discutidos, a lei ainda não existe segurança quanto à aplicabilidade da lei, não existe o órgão normatizador, ou seja, é um assunto que ele é amplo, ele é muito abrangente, a gente vai falar aqui sobre várias perspectivas, a Elaine é uma especialista nisso, ela vai se apresentar, e eu pego o gancho para colocar ela na conversa, e perguntar para ela duas coisas. Primeiro, se a sociedade está pensando nisso, se a sociedade está preocupada com privacidade e proteção de dados, é só a lei que deveria motivar as empresas a se adequarem, a se preocupar com isso, ou também é um bom negócio para essas empresas? Essa ideia de que é só a lei, é claro que a lei por si só ela já deveria ser suficiente para que as pessoas cumpram. Quer dizer, a gente já deveria se acostumar que lei foi feita para ser cumprida. Mas, além da lei dever ser cumprida, será que isso também não é um bom negócio? Isso não deveria ser um estímulo para as empresas se organizarem nesse sentido de proteger os dados pessoais, de garantir a privacidade dos seus clientes? Isso não representaria vamos dizer, uma boa imagem para elas? Quer dizer, essa é a parte da pergunta. E eu gostaria também que você comentasse um pouco da tua opinião sobre esse imbróglio todo de lei, a NPD, quando é que entra em vigor. Eu acho que a plateia deve estar curiosa para saber. A palavra é sua, fica à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Doxa, na pessoa do Enio, pelo convite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Elaine Keller, eu sou economista e advogada, e trabalhei no mercado de tecnologia da informação como executiva por mais de 20 anos, e o ano passado, então, saí da vida corporativa e vim para o escritório da família justamente para tocar a vertical de direito digital e apoiar algumas empresas nessa jornada LGPD, como a gente tem chamado. Bem, vamos lá. Essa questão da LGPD para a tutela da privacidade, isso é uma discussão muito ampla, porque hoje, no ordenamento jurídico brasileiro,
nós já temos aí uma vasta legislação que trata do tema e tutela essa proteção, tá? A própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10, fala justamente sobre a privacidade, sobre a proteção à vida privada, à imagem. Então, a gente já tem aí um ordenamento jurídico vasto, o Código Civil, o Código Penal trata desse tema, o próprio Marco Civil da Internet também aborda o tema da privacidade, mas a LGPD, ela vem tratar da privacidade sobre a ótica da proteção dos dados pessoais, né? E tanto no âmbito digital quanto na vida real. Mas como hoje nós vivemos muito mais digitais, né? Principalmente agora com o advento da pandemia da Covid-19, tudo se resolve agora no meio digital, sem dúvida nenhuma, esse é um tema que acabou sendo muito mais tratado dentro do âmbito do direito digital e da nossa vida na internet, né? Mas é sempre bom lembrar que a LGPD não é uma lei que tutela só a proteção de dados pessoais na internet, ela também serve para o mundo real, né? E aí, falando um pouquinho sobre a questão da adequação, eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte: nós não temos que ficar aí aguardando a vigência da lei. Hoje, as pessoas, como bem você ponderou aí o estudo do Gartner, as pessoas hoje estão buscando mais valor naquilo que elas consomem. Elas estão muito mais preocupadas com respeito às diferenças, com respeito aos seus direitos individuais, à sua privacidade, à proteção dos seus dados. Então, a primeira coisa que uma empresa que queira ter projeção, inclusive internacional, e crescer com respeito do seu público precisa, é justamente pensar nesse respeito, nesse processo que ele vai adotar para a proteção da privacidade do seu público, né? E principalmente as empresas que pretendem atuar no mercado internacional, porque hoje a proteção de dados pessoais é uma realidade no mundo, né? Você já tem a Europa já adotou a lei de proteção de dados pessoais há 2 anos, que inclusive inspira a LGPD, né, a GDPR, o mundo asiático também, os Estados Unidos, alguns países aqui, vizinhos nossos, na América do Sul, né, já adotam políticas de proteção de dados pessoais. Então, essa é uma realidade que a gente não tem mais como voltar atrás, né? Mais cedo ou mais tarde, o Brasil vai ter que se adequar para se posicionar na OCDE, para suas empresas se adaptarem. Então, assim, eu tenho conversado com muitos clientes que estão tendo que se adaptar, tendo que criar uma conformidade com a lei, porque existem investimentos internacionais nessas empresas, e esses bancos exigem uma conformidade, ou porque elas trazem, elas atendem empresas de fora do Brasil, que também exigem que elas tenham algum tipo de política de privacidade e proteção de dados austera e compatível com o país de origem. Então, não tem mais jeito, né? Se você quer ter um negócio em ascensão, se você quer se projetar no mercado, necessariamente você vai ter que ter essa visão de proteção dos direitos individuais, da privacidade, da proteção de dados, do bom atendimento ao cliente nas questões das suas diferenças culturais, diferenças políticas, religiosas, enfim, o mundo caminha para o respeito ao próximo, para o respeito à individualidade, para o respeito às diferenças. E quanto à questão da data de entrada em vigor da LGPD, você tem alguma dica para dar para a gente em cima de o que você acha que vai acontecer? Quer dizer, que a gente está nesse imbróglio, ou é maio ou é semana que vem. Então,
O que a gente tem que esperar? É maio ou é semana que vem? Virou uma novela mexicana, né? A cada dia a gente tem um novo capítulo dessa novela mexicana. Na verdade, a gente tem uma lei sancionada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que estabelece a vigência da lei para 14 de agosto, ou seja, sexta-feira agora. Entretanto, nós também temos a famosa MP 959, que estabelece a vigência da lei para 3 de maio de 2021. Essa MP, ela está na Câmara para ser votada. Se ela não for votada até o final desse mês, até o dia 26 de agosto, ela caduca, e ela caducando, automaticamente, a lei que estabelece a vigência para 14 de agosto entra em vigor. Agora, ainda que ela seja votada, é bom a gente trazer aqui essa informação, no dia 5 de agosto, o relator dessa MP, da 959, o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, ele já entregou ao plenário o seu voto como relator favorável à entrada de vigência da lei para agora, para agosto desse ano. Inclusive, a argumentação dele é muito bem fundamentada e faz todo sentido. Ele fala, olha, nós já tomamos a decisão nessa casa de que as sanções administrativas previstas no artigo 52, 53 e 54 da LGPD só entrarão em vigor em agosto de 2021, né? Nós já temos mais de 18 meses de vacatio legis para as empresas se adequarem à LGPD, então não faz sentido a gente postergar ainda mais a data da vigência da lei, né? Elas serão aí até a entrada em vigor das multas administrativas um tempo bem considerável, né, de um ano, para se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, faz muito sentido a colocação do deputado Damião Feliciano. Então, a minha aposta, né, apesar que, assim, a gente sabe que o governo pode tirar alguma coisa da cartola, né, até o final do mês, mas, assim, tudo caminha para que, de fato, a LGPD entre em vigor esse mês ainda, tá? E aí a gente tem uma questão que preocupa, que é a ausência da institucionalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? A gente tem a lei que criou a autoridade, mas a gente ainda não tem o decreto que institucionaliza essa autoridade, que tem aí pela frente muitas resoluções para serem editadas, né, para complementar a própria LGPD, e muitos conflitos com outras normativas que precisam ser tratadas, serem dirimidas, e essa autoridade vai precisar conversar com todos os segmentos econômicos da sociedade para que a lei entre em vigor em harmonia com as atividades econômicas, de modo que a gente não tenha aí nenhum impasse, né? Nas atividades econômicas, não acho nenhum prejuízo para as atividades em razão da aplicação dessa lei. Aqui tem essa citação aqui desse Janderson Ramos, eu acho interessante, até para ilustrar a questão, né? Eu já coloquei ela um pouco aí durante a fala da Elaine, mas assim, a questão agora talvez não seja mais só da privacidade, mas sim você confiar no seu fornecedor, né? Você confiar que ele vai fazer bom uso dos seus dados e que ele vai proteger seus dados como se fossem deles, né? Para evitar transtornos. Quer dizer, só quem já teve problema com dado, com vazamento e com uso indevido, sabe o transtorno que isso é. Talvez a sociedade esteja se manifestando mais a respeito disso exatamente por conta disso. Eu vou fazer continuando um pouco, a gente vai voltar a esse assunto da NPD mais tarde, mas um pouco antes da pandemia, a gente começou a ver os conflitos, como eu disse, né, entre segurança pública e privacidade, com a questão do uso da biometria, né? Isso foi um monte de polêmica, pode fazer, não pode fazer. E durante a atual crise da pandemia, lá, com a questão do rastreamento da quarentena, também a gente teve
a dicotomia de saúde contra a privacidade, ou seja, mas na verdade, quer dizer, o uso dos dados, ele é generalizado, né? Ele pode ser usado para, vamos dizer, fins pacíficos ou não, mas ele é usado, né? Então, essa questão dos fins podem ser usados para justificar os meios é que eu acho que é o problema, né? E a questão da base legal, existe uma base legal chamada legítimo interesse, né? Que tem gente que acha que isso significa que pode qualquer coisa. Então, nesse ponto eu vejo, tem duas colocações, duas perguntas para fazer para você, Lani. A primeira é, como é que você vê esses conflitos, né, envolvendo dicotomia entre saúde e privacidade, ou seja, em nome da saúde pode tudo, né? Isso vale para pesquisas, porque tem um monte de pesquisas de saúde sendo realizadas que usam dados pessoais, né? E dados pessoais sensíveis, né? Depois a gente pode fazer a distinção do que é dado pessoal para dado pessoal sensível. A outra é segurança pública, né? Então, em nome da segurança pública, eu posso pegar a biometria de todo mundo, etc. Só que existem outras preocupações. Então, primeiro eu gostaria que você comentasse isso, muito menos sobre o ponto de vista, vamos dizer, político, porque isso também foi tratado muito politicamente, mas sim sobre o ponto de vista técnico e jurídico mesmo, como é que você enxerga isso? E a segunda é, como é que a lei faria equilíbrio, né? Você usar os dados pessoais com equilíbrio, desde que não, quer dizer, o seu uso para o negócio, o seu uso para um determinado fim, não invadir ou não se sobrepor ao direito do indivíduo à sua privacidade. Quer dizer, e aí a figura tem aquela figura lá do RIPD, no relatório de impacto da privacidade dos dados, ou DPIA, o pessoal gosta muito de inglês, né? O DPIA, né? Que é justamente esses relatórios, isso não é uma forma que a lei encontrou de tentar proteger esse equilíbrio que ela tanto fala. Quer dizer, comenta um pouquinho essa questão, primeiro da dicotomia saúde, segurança e uso de dados, depois no uso de dado geral, né, como é que você equilibra, né, o uso de dado para o negócio com o direito do cidadão? Primeiro eu vou fazer uma ressalva no aspecto que você ponderou sobre a base legal do legítimo interesse. O legítimo interesse é uma das 10 bases legais que traz a LGPD e é a única base legal subjetiva. Entretanto, ela não é um cheque em branco para as empresas, né? Ela tem que ser utilizada com muita parcimônia, e quando utilizada, ela realmente exige um relatório de impacto, onde a empresa tem que deixar demonstrado, né, que está mitigando todos os riscos, e havendo alguma violação do dado, que medidas ela vai adotar para mitigar também o impacto, né? Então, vamos lembrar aí que não é sair utilizando como um cheque em branco, que não é bem assim, tá? Mas vamos lá para o aspecto da questão da segurança pública, né? A gente teve aqui em São Paulo o uso aí dos dados dos celulares para o controle aí de aglomeração de pessoas, né? No início da pandemia, isso foi uma grande polêmica, eu cheguei até a escrever um artigo sobre esse tema. Veja, a LGPD, ela estabelece que se os dados forem usados de maneira estatística, ou seja, se os dados forem anonimizados e forem usados apenas como pesquisa, como estatística, ele pode ser utilizado tranquilamente. Ela não impede o uso de dados pessoais nesse caso. E no caso especial aqui do governo do estado de São Paulo, era exatamente assim que eles estavam procedendo. Na verdade, para quem é de TI, vai entender muito bem o que eu vou falar agora, as empresas de telecomunicação já usam esse dado estatístico para fazer o seu planejamento de distribuição das antenas, né, para a questão de sinal do celular. Ela usa aquele mapa de calor, onde ela vê onde tem o maior uso do celular, e ali ela sabe que ela tem que estabelecer uma antena para dar suporte aos usuários. E é exatamente esse mapa de calor que foi utilizado aqui pelo governo de São Paulo para uma análise sobre a aglomeração de pessoas, tá? Então, era impossível o Dória, ou qualquer pessoa que valha da sua equipe, saber que a Elaine Keller sai todo dia da sua casa e vem para o centro da cidade para o escritório, né? Não tinha como individualizar o dado, né? Eram dados anonimizados e trabalhados dentro desse mapa de calor. Então, veja, se o que a lei estabelece, ela é muito
clara é que sempre que possível, as empresas, sejam elas públicas ou privadas, elas devem tentar utilizar os dados pessoais de maneira anonimizada, usando recursos onde você possa manter a segurança da privacidade das pessoas. Então, se você faz isso, se você usa o dado de uma maneira anonimizada, se você usa para dados estatísticos e etc., não há nenhum problema e não há a menor possibilidade do governo começar a rastrear os cidadãos aqui de São Paulo, etc. Né? A gente já viu algumas coisas parecidas aí na China, etc., mas não é o caso de São Paulo. Tá? Bom, a gente, quando estuda direito, a primeira coisa que a gente aprende é que o interesse público está acima dos interesses particulares, né? E aí, quando a gente fala de pandemia, de saúde pública, isso tem que ser invocado, quer dizer, é muito mais importante a proteção à saúde, né, do que a questão da individualidade nesse caso. Mas, ainda assim, as pessoas não precisam ficar preocupadas porque eram dados anonimizados. Então, nem feriu nenhum direito particular, individual, de um cidadão em São Paulo. Eu tenho aqui, antes de passar adiante, eu tenho uma pergunta do pessoal dos espectadores. Primeiro, o Gilson está perguntando se o maior risco não é adotar a lei, não adotar a lei e ficar para trás em relação aos outros países. Né? Sim. Uma das premissas para que a gente avance na nossa participação na OCDE é justamente a adoção de uma lei de proteção de dados pessoais, viu, Gilson? Então, assim, isso realmente vai impactar não só essa questão de política pública do governo, né, dele avançar nas relações internacionais, mas como para o próprio segmento privado mesmo brasileiro, para o empresariado brasileiro, isso é muito ruim, porque nós precisamos, sim, estar em conformidade com a proteção de dados pessoais para poder, hoje, vender, para poder ter um comércio exterior, por exemplo, com a Europa, com os Estados Unidos, com o mundo asiático. Cada vez mais nós vamos ser obrigados. Se a gente não fizer, o mundo vai nos mover para essa questão de adoção da tutela e da proteção de dados pessoais. Não tem volta. Tem uma outra pergunta aqui. Se a lei afirma que a proteção de dados é para o cidadão, por que então a multa paga pela empresa não reverte, pelo menos em parte, para o próprio cidadão e não paga integralmente para o governo? Pergunta complicada, né, de a gente responder. É complicada. Na verdade, a gente nem sabe, né, o que vai ser feito com o valor dessas multas, porque, como eu disse aqui no início, a gente ainda nem tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados institucionalizada. Então, agora, essa questão de multa, sinceramente, não acho que ela vai acontecer nem tão cedo, tá? Não que isso seja passaporte para ninguém se adequar à lei, até porque, como eu bem disse no início, não acho que a gente deva se adequar à lei pelo simples fato da lei existir, mas sim porque nós queremos ter aí as empresas querem ser reconhecidas pela sua boa reputação, pelo respeito aos seus clientes, tem essa ênfase de comércio exterior aí muito grande, né? Então, assim, a gente, essa questão de multa, não vejo ela acontecendo tão cedo, porque assim que a autoridade for efetivamente criada, digamos assim, ela vai ter que se debruçar sobre muitas resoluções que vão ter que ser criadas, vai ter que passar por consulta pública, e também a gente vai ter aí, entre as atividades da autoridade, está justamente a educação. Embora muitos colegas, né, da área do direito entendam que educação passa por penalidades, eu não sou adepta a essa linha.
Eu acho que a educação não se faz castigando. Até porque tem muita gente perdida ainda sobre esse tema. Eu percebo de verdade, até comentei isso há dias atrás com o Enio, eu realmente percebo uma boa-fé e eu percebo os empresários bem intencionados nessa questão de criar uma conformidade com a lei, mas tem muita gente perdida, tem muita gente sem saber o que realmente precisa fazer, precisando de uma orientação. E eu acho que nada melhor do que o governo, justamente pelo potencial que ele tem de chegar às pessoas, para começar essa educação, né? E buscar o apoio, por exemplo, dos PROCONs, que já tem aí, já são muito estabelecidos, a gente tem 900 PROCONs pelo Brasil, né? Procurar a ajuda das outras, de associações, de outras agências reguladoras, para fazer essa conscientização, né, da nossa sociedade. Então, eu não entendo que a multa seja uma bomba educativa, tá? E espero que a autoridade criada siga nesse viés também. É a minha torcida. Vou pegar até o gancho de educação, e uma coisa que me preocupa, né, é que essa é uma lei que ela é baseada em práticas, mas também é uma lei que é acionada, ou seja, ela é fiscalizada, pelo menos na primeira instância, pelo próprio cidadão. Quer dizer, a gente que vai acionar, a gente que vai exercer os nossos direitos. E eu vejo muito pouco, né, os órgãos de imprensa, ou mesmo nós que estamos trabalhando nesse assunto, ajudando empresas a se adequar, eu vejo muito pouco a gente fazer um trabalho junto ao cidadão, junto às pessoas comuns, de mostrar para elas o quanto essa lei é importante para elas mesmas. Quer dizer, você não acha, quer dizer, é uma coisa que me ocorre, você não acha que se é uma lei que foi feita para nós, e nós não tivermos a capacidade, o entendimento adequado, a educação de entender o uso dela, será que a lei não pode não se esvaziar um pouco por falta de uso? Quer dizer, as pessoas simplesmente não... Ou elas acabarem sendo estimuladas por estímulos externos, quer dizer, ou advogados mal intencionados, ou gente mal intencionada querendo prejudicar as empresas. Quer dizer, isso se fala muito. Quando a gente vai conversar, a gente fala muito nisso. Quer dizer, eu acredito que enquanto o cidadão não estiver educado, essa lei vai estar prejudicada de certa maneira. Isso procede ou é ilusão minha, ou eu estou viajando? Então, você tem, por exemplo, alguns órgãos já tomando a dianteira aí, a liderança para apoiar nessa educação, nessa conscientização da população sobre a importância da proteção de dados pessoais. E aqui eu tenho que fazer uma ressalva e falar um pouquinho do trabalho que o PROCON São Paulo, que é o maior PROCON do Brasil, tem feito. Eu mesma fui convidada e fiz alguns vídeos educativos que devem ser publicados no portal do PROCON aí nos próximos dias, justamente falando sobre a lei, falando sobre o que é um dado pessoal, o que é um dado pessoal sensível. Então, você tem aí já algumas entidades tomando a dianteira para essa conscientização, para essa divulgação. Eu acho, de verdade, eu sou uma brasileira muito orgulhosa de ser brasileira, porque, diferente de muitas pessoas, eu acho que o brasileiro ele é muito adepto à mudança, ele pega a mudança muito rápida. Você vê que a gente falou de uso de máscara, com raríssimas exceções, que a imprensa adora ficar divulgando para ter notícia, mas assim, eu vejo que eu trabalho no centro da cidade, está todo mundo respeitando, independente de classe, de atividade, está todo mundo de máscara, está todo mundo respeitando essa necessidade. Então, o brasileiro é um povo que ele não se utiliza. Se adequa à mudança. Eu tenho certeza que agora que a lei entrar em vigor e que o brasileiro perceber a importância que é ter sua privacidade resguardada, porque, graças a Deus, a gente é um povo muito feliz. A gente não passou por situações como, por exemplo, do Holocausto, que as pessoas realmente tiveram sua privacidade devassada. Mas a hora que a gente começar a entender a importância
da proteção da nossa privacidade, eu tenho certeza que o brasileiro muito rápido vai adotar. Vai ser o primeiro a exigir das empresas esse respeito. Eu com certeza, sim. Né? Até a pergunta do João Paladino, né? Como operadores de dados que baseiam seus serviços e soluções sobre plataformas tecnológicas, como Google, etc., podem se proteger por falhas da plataforma. Quer dizer, o que ele está dizendo é que se operadores de dados que usam dados de terceiros, em nome de outros, né, tiverem problemas, como é que eles podem se proteger? Então, vamos lá. E, na verdade, você sabe que na LGPD... Só desculpa, ele está citando ainda o exemplo do caso do Twitter da semana passada. Vídeo, caso de invasão de contas no... Twitter. Tá. Aí vai caso a caso, né? Vamos falar, então, das fornecedoras de nuvem, né? De cloud. Na verdade, elas é que, na figura da LGPD, elas é que são operadoras de dados, né? Se você utiliza, possivelmente você seja um controlador de dados, porque na LGPD a gente tem essas duas figuras bem distintas. Todas elas já estão muito adaptadas, inclusive atendendo de forma muito rápida. Eu mesma precisei, para atender um cliente há coisa de 2 semanas atrás, da política adotada, a política de segurança adotada pela AWS, e eles me mandaram em português, tá? Um manual muito bem escrito, muito detalhado, de como é que eles resguardam a questão da privacidade, dessa guarda de dados por região e etc. Então, assim, todos eles já estão muito adequados, porque como eles são multinacionais, né, a gente não está falando de nenhuma empresa capital brasileiro, né, nativa do Brasil, elas tiveram que acabar se adequando por causa da Europa. Então, todas elas já estão muito prontas para isso, já tem manual, inclusive agora em português, para as empresas que estão operando aqui no nosso território. Então, não vejo nenhuma dificuldade. Quem tiver curiosidade de acessar... Seu microfone sumiu. Oi? Agora voltou, o seu som tinha falhado. É que eu acho que tem um barulhinho de um motor aí. Tem. Não sei onde é que está esse barulho. Então, assim, podem ficar tranquilos que as fornecedoras de serviço de nuvem para o Brasil são multinacionais, já se adequaram e já tem esses manuais hoje todos em português, muito bem detalhado, uma altíssima qualidade. Eu fiquei muito satisfeita com o que eu ouvi de todas elas, então não vejo problema. Agora, o Twitter, aí nós já estamos falando de uma plataforma de troca de conteúdo, né? Já não é mais uma guarda, um serviço de guarda, como a gente estava falando da AWS e tantas outras, a Google, que você citou, e etc. O Twitter, veja, vazamento de dado é um negócio que não dá muito para você dizer, isso nunca vai me acontecer. O mundo virtual é uma réplica do mundo real. Assim como a gente não consegue prever no mundo real, por mais que você encha a tua casa de câmera, de cadeado, dos mais belos serviços de segurança física, você corre o risco de um dia ser assaltado, né? Porque a mesma complexidade que você imputa na sua segurança, o ladrão vai se aperfeiçoando e vai conseguindo também burlar tudo isso. A mesma coisa na internet. Então, por mais que a gente busque meios técnicos de se resguardar de uma violação de dados, inevitavelmente ela pode acontecer, né? O que não pode é a gente deixar a casa aberta. Mas acontecer não necessariamente quer dizer que houve uma negligência da empresa que teve seus dados violados, tá? E aí é a grande chance dela mostrar para os seus usuários o quanto ela é capaz de resolver essa questão quando ela acontece, né? O quanto de respeito ela vai ter ao seu cliente, de dar visibilidade, transparência ao que aconteceu
quanto de dado realmente vazou, o que era necessário realmente avisar para o seu cliente, se ela avisou, e que medidas ela tomou de maneira muito rápida para mitigar o impacto desse vazamento, tá? É aí que ela mostra o quanto ela respeita os seus usuários, né? Nas medidas que ela adota para a gestão desse incidente. Agora, a violação em si, a gente não pode imputar, puxa, a OAB de São Paulo teve os dados dos advogados vazados. Acontece, a gente não pode dizer que a OAB estava sendo negligente. Possivelmente ela vinha tomando todas as medidas cabíveis para que isso não acontecesse, mas assim como a tecnologia avança para o bem, ela também avança para o mal. Então, os hackers estão cada vez mais se especializando e vazamentos são possíveis de acontecer. É a pergunta da Rosana, né? Ela só falou daquele manual que você falou, aquele material que você falou, onde é que ela pode encontrar? O manual de cloud? Isso, acho que sim. No próprio site deles. Agora, da Amazon, eu encontrei em inglês, aí eu mandei um e-mail para eles, eles prontamente me mandaram em português, me responderam rapidamente e me mandaram. Se você tiver alguma dificuldade, pode me solicitar. Meu e-mail é elaine@kellersa.com e meu Instagram, @ElaineKeller. Pode me procurar, eu te compartilho com você o que eu tenho, com o maior prazer. O Alexandre Bonfá está fazendo a pergunta, quer dizer, que atenção eu devo ter como consumidor de leads de empresa adquirida por empresas de Big Data para ações de e-mail marketing, entre outras ações de marketing e vendas. Veja bem, você aí na cadeia, você é o que tem menos responsabilidade civil sobre o uso desse lead, mas é importante lembrar que qualquer lead, qualquer informação, qualquer dado pessoal que você venha usar hoje, que você compre dessas bases de dados, é importante você entender como ela coletou esse dado, se teve o consentimento da pessoa, se a pessoa sabe que ele está compartilhando com você, para que você aí não seja subsidiariamente responsabilizado pelo mau uso desse dado, tá? A Suzy Nesto, ela fez uma pergunta sobre pequenas empresas, eu vou juntar a pergunta dela na próxima pergunta que eu faria, né? Que a gente comentou lá atrás, né? Que o gerenciamento da privacidade e proteção de dados não trata somente de cumprir a lei, mas que isso é um bom negócio para as empresas, é o asseio de mercado, é o asseio da sociedade. Quer dizer, mas eu pessoalmente, né? A gente já tinha conversado sobre isso antes, um pouco antes da gente começar, né? Que parece que existe uma certa inércia para se começar, porque as empresas, não sei, eu fico talvez acreditando que a lei vai demorar mais para entrar em vigor, talvez porque a NPD não está aqui, ou talvez porque não tenha como ter norma, não sabe muito bem o que fazer, mas a impressão que dá, né, é que as empresas, elas ou patinam ou demoram a andar, né? E empresas as empresas grandes, eu vejo que as empresas, por exemplo, as empresas com maior grau de exposição, essas estão se mexendo rápido, porque talvez elas sejam muito visadas. Agora, as empresas médias e as menores, até eu acho que em função de toda essa situação que a gente está vivendo, eu acho que elas estão deixando esse negócio guardado nos caninhos e depois eu vejo. Principalmente, por exemplo, pequenas empresas, médias empresas. Qual é a distinção que existe? Né? Como é que você encara, sob o ponto de vista da adequação, como é que essas pequenas e médias empresas, as grandes, eu acho que elas de alguma maneira estão resolvidas. Há algumas, tem algumas que nem tanto, mas eu deveria estar. Mas as médias e pequenas, que é uma grande massa aqui no Brasil, que estão passando por uma dificuldade grande agora, e isso, a adequação é um processo que exige investimento. Como é que você acha que essas empresas precisam lidar com isso? E se é que é verdade o que eu estou falando, que as empresas estão patinando mesmo? É essa a impressão que eu tenho. Eu sempre gosto de ver o copo pelo lado cheio, tá? Sempre acho que ele tá faltando um pouco para encher, né? Sou sempre muito otimista. As grandes estão se adequando, ou já se adequaram, principalmente porque elas acabam tendo muito intercâmbio de dados com o mundo internacional, com o mundo, né? Com países
da Europa, dos Estados Unidos, enfim. E aí elas precisam estar adequadas para continuar esse processo do comércio exterior. Quanto às médias e as pequenas, de fato, a gente vê que elas estão começando a ter esse interesse. E, por conta da pandemia, a gente sabe que muitas delas tiveram os seus caixas, né, muito desfavorecido, né, estão com muita dificuldade financeira por conta da pandemia. Então, é natural que elas agora não tenham orçamento para um investimento de adequação à LGPD. Mas o que eu tenho visto é que muitas delas têm procurado o meu escritório na boa fé, na boa intenção de, olha, eu quero começar o projeto de adequação à LGPD, entendo a necessidade, entendo o que é importante para a minha empresa, mas eu não consigo fazer tudo esse ano, por conta da pandemia, eu estou com um pouco caixa, então o que dá para eu começar a fazer? Né? Por onde eu começo? Então, eu acho que o mais importante é a boa-fé de querer começar, né? De querer dar o primeiro passo. Então, a minha mensagem aqui para as empresas que estão me ouvindo é: tudo bem, mas o importante é dar o primeiro passo, ter a boa-fé, né? A lei fala em boa-fé, né? A lei fala em boa-fé. O João Paladino, ele estava perguntando aqui sobre uma coisa que a gente já conversou, sobre, quer dizer, será que as pessoas vão buscar mesmo os seus direitos? Quer dizer, eu concordo eu até respondo isso, eu concordo com a Elaine, né? Desse ponto eu também sou otimista, eu acho que vão sim, né? Na medida que elas começarem a ter consciência do mal que isso faz para elas mesmas, né? Elas vão começar a vencer aquele medo que a gente tem natural de reclamar, né? A gente tem um medo natural, que eu sou de uma geração um pouquinho mais antiga, né? Que passei por revolução, essas coisas todas, repressão, né? Então a gente criou uma geração que tem muito medo de reclamar, né? Acha que a gente vai ser punido se reclamar, acha que vai ser perseguido se reclamar. Quer dizer, a nossa geração já é melhor, a geração dos meus pais é muito pior do que isso, né? Meu pai não aceitava, não reclama que senão vão te pegar. Não, reclama sim, né? Então, assim, eu acho que isso vai mudar, eu acho que a gente vai reclamar, e eu acho que os órgãos públicos e os PROCONs, eles vão responder. Eu acho que eles vão acabar respondendo porque não vai ter outro jeito, né? Eu acho que a geração que está entrando aí é uma geração que vai fazer valer mais os seus direitos, felizmente, né? Eu, pelo menos, eu vou fazer valer, eu já tento fazer isso hoje, eu acho que vou fazer muito mais até com respaldo, né? O Paladino coloca uma outra coisa interessante que a gente falou pouco aqui, botei aqui peraí. Os processos trabalhistas. Quer dizer, uma coisa que a gente não falou, a gente falou muito de consumidor, mas isso vale para RH também, né? Isso vale para os funcionários também, colaboradores também, né? A lei também vale para os dados pessoais deles, né? A pergunta dele assim como ocorrem muitos processos trabalhistas abertos indevidamente, que, aliás, já é uma situação que está mudando o cenário, né? Já não há tanto, não há tanta possibilidade hoje de você abrir um processo trabalhista à torta e à direito, né? A Justiça tem criado aí alguns mecanismos para justamente regular essa alta demanda, né? Sem muito precedente. Na Justiça do Trabalho também. Mas você acredita que existirão processos semelhantes na área da privacidade? Olha, o que eu vejo é o seguinte, sendo bem transparente, tá? Eu acho que a gente precisa rapidamente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados operando para que ela assuma a liderança nessas questões aí de notificação, de penalidades, porque senão a minha preocupação não é nem tanto o cidadão, mas o que a gente vai acabar vendo, eu acho, muito são os ministérios públicos saindo a caça das bruxas usando a LGPD, e aí você tem aí um conflito de competência, né? Quem é o responsável pelo quê nessa história de privacidade? Então, eu acho que é fundamental que o governo, nos próximos meses, institucionalize essa autoridade para que ela
tome a liderança nesse sentido aí de notificações, de multas, de penalidades, o que pode, o que não pode, para começar a dar o trilho que a gente vai ter, o nosso DNA brasileiro para proteção de dados. Você vê na Europa. Na Europa você tem a mesma lei para toda a União Europeia, mas você tem uma autoridade nacional de proteção de dados na Espanha muito mais severa que a da Itália. A da Itália vai muito mais nesse viés de, não, vamos educar, vamos explicar, vamos notificar primeiro. Ela é muito mais complacente do que a espanhola. E eu acho que a gente precisa ter rápido a autoridade brasileira para ela mostrar esse DNA dela. Quer dizer, qual o DNA que nós vamos ter da nossa autoridade? Para que outros órgãos não assumam essa liderança e acabe a gente tendo aí um conflito de competência. A pergunta dele foi a respeito de processo trabalhista, mas só voltando um passo antes, para que muita gente, eu noto que algumas pessoas não se deram conta ainda que às vezes você não lida com cliente algum, né, pessoa física, você não trata de dado pessoal de cliente, mas você tem 5 mil funcionários, né? Você pega empresas logísticas, empresas de construção civil, que tem milhares de funcionários, são todos pessoas físicas, e que eles não se dão conta, muitas vezes, os RHs dessa empresa, que a LGPD, que é a Privacidade e Proteção de Dados, incide em cima dos RHs, incide em cima das pessoas. Por isso a pergunta do Paladino, quer dizer, pode acontecer de ter processo trabalhista, devido, inclusive, por questão de maltratamento de dados pessoais dos funcionários, por exemplo. Mas eu tive a sensação, desculpa, eu tinha entendido a pergunta como se ele tivesse traçado um paralelo entre... Não, ele traçou, eu entendi que ele traçou esse paralelo. Eu é que estou trazendo... Eu acho que sim, ele traçou esse paralelo, mas eu estou só trazendo o assunto para a questão do RH, porque por que vai ter processo? Né? Por que teria processo? Né? Por conta da questão que os funcionários também... Aliás, se você me permite, né, Enio, a área de RH é uma das áreas mais sensíveis, é uma das primeiras que a gente começa o processo de adequação de LGPD, porque ela trata dados sensíveis. E para quem não sabe o que é dado sensível é todo aquele dado que pode, uma vez exposto, discriminar uma pessoa. Então, é a questão da preferência sexual dela, religião, partido político, biometria, atestado médico, condições de saúde, isso tudo são dados sensíveis e elas merecem um tratamento diferenciado pela LGPD. Isso é só para deixar claro para todo mundo que, olha, RH está dentro, né? RH precisa se envolver com isso. Né? E, aproveitando, eu vou seguir até por causa de 2 perguntas também da Suzy e do Nelson Anujá, que pertence a uma associação comercial, e ele pergunta por onde começa, e a Suzy também pergunta por onde começa, então eu vou juntar essas perguntas na próxima pergunta que eu tenho a fazer, que é a penúltima, né? Pelo menos a minha, que é muito comum nas empresas, né? A gente vê a área jurídica tomando a frente disso, quando tem uma área jurídica que se interessa por esse assunto, ou uma área de conformidade, né? Eles começam a liderar isso sob o ponto de vista legal, quer dizer, no fundo as empresas vão cumprir a lei, o que eu faço para cumprir a lei? Né? Mas, por outro lado, né, como isso trata a segurança da informação, isso tem um desdobramento interno, quer dizer, isso eu acho que é uma das coisas que difere essa lei de outras, que essa lei é uma lei de práticas. Né? Embora ela não diga como, ela diz o quê, como fazer, estão muito nas práticas, na ISO 27701, na ISO 27001. Ou seja, você não precisa cumprir a ISO inteira para cumprir a lei, mas se você cumprir parte dessas normas, né, DMBOK, são várias normatizações, você também vai cumprir a lei. Então, e também vai saber o que fazer. Então, e ela se desdobra do jurídico para dentro da empresa e vai chegar em TI, porque muita coisa é automatizada, como você falou lá atrás, mas muita coisa também não é. Muita coisa é manualizada, é feita por processo manual, é muito papel e etc. Enfim, eu acredito que a adequação a processos de privacidade e proteção de dados é uma questão da empresa, mas eu não vejo isso acontecer nas empresas. Eu vejo uma polarização muito forte. Ou é jurídico, ou é TI, e se esquece que existe um negócio no meio. E eu brinco muito do seguinte, no fim das contas, quem vai cumprir essa lei é o negócio. Se o negócio usar mal os dados, né, a empresa paga como um todo. Né? Não vai ser nem o TI, nem o jurídico. Então eu enxergo muito o jurídico como patrocinador, facilitador, a TI como viabilizador. Agora, o negócio tem que se envolver. E eu acho que o negócio se envolve pouco
né? Tanto que a gente fala, a primeira coisa que a gente faz quando num projeto de adequação é entender o que a empresa faz, analisar os seus processos, analisar que dados funcionam. Ou seja, você tem que envolver a organização. Então, eu passo para você essa pergunta, quer dizer, como você responderia isso como do teu lado, porque a gente, Doxa, nós participamos de dentro para fora, você participa de fora para dentro, ou seja, você olha a lei e entra na organização. A gente olha as práticas da organização e verifica a lei. Ou seja, a gente se encontra em algum momento nesse caminho. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião, que vem em outro sentido, com outra perspectiva. Eu queria que você aproveitasse e esclarecesse as dúvidas das pessoas, que normalmente elas têm, dessa figura mítica chamada DPO, né? Que é uma figura mítica, porque é em inglês, Data Protection Officer, que parece muito charmoso, etc., mas é uma bucha danada, né? Tanto que no Brasil se chamam de encarregado de proteção de dados. A lei brasileira traduziu como encarregado de dados. Ou seja, não é tão charmoso assim quanto parece, mas é uma atividade complicada, difícil. Então, aproveita esse bolo de como fazer, né? E inclui o tal do DPO na história para dar uma ajudada das pessoas a entenderem o que é isso. Vamos lá. Na verdade, a LGPD ela é multissetorial, né? Ela não é de um único departamento. Não é uma lei que vai também se limitar à TI e ao jurídico. Na verdade, quando a gente entra para adequar uma empresa, uma das primeiras orientações que a gente dá é a criação de um comitê executivo. Tem que ter o patrocínio da alta gestão, da presidência, sobretudo, e você tem que ter um comitê organizado, onde você tem uma pessoa do marketing, uma pessoa do RH, você tem uma pessoa da TI, você tem uma pessoa do jurídico, quiçá uma assessoria de imprensa, né, dependendo do porte da empresa. Então, você precisa que todas essas pessoas se conversem, porque por que não é só um projeto de jurídico ou de TI? Porque, por exemplo, o marketing, muitas vezes, é o departamento que mais utiliza dados pessoais, né? E como você disse, às vezes ele está no core, no coração do negócio da empresa, e ele precisa entrar na discussão efetivamente, né? De como ele vai proteger os dados pessoais sem que haja aí um conflito de interesse nos negócios da empresa. Então, eu preciso que você abra uma discussão com toda a empresa, é uma mudança cultural, você precisa, além de criar um comitê, logo de início, criar uma conscientização dos seus colaboradores, fornecedores, de todo seu ecossistema, para que a sua atividade não seja impactada. O ideal é que você leve essa mensagem para todo o ecossistema, né, acionistas, faça uma comunicação a todos envolvidos com a sua empresa. Monte esse comitê e comece a dialogar. Às vezes, varia muito, né? Não é uma receita de bolo. Às vezes você pode começar a adequação da LGPD no seu jurídico, às vezes você pode começar no RH, às vezes você precisa começar ele pelo marketing, porque, como eu falei, o marketing, na verdade, está no coração do negócio da empresa e ele precisa ser o primeiro. Então, assim, é uma questão da gente entender o dia a dia, a rotina da empresa, para a gente começar a montar para ela um escopo de adequação à LGPD dentro da cultura dela. Não tem como a gente mudar a cultura da empresa, nem é esse o objetivo da lei, né? É apenas orientar procedimentos para que a privacidade esteja embutida desde a concepção da criação dos negócios. Eu acredito, né, Elaine, uma coisa que a gente também já conversou antes, quer dizer, a lei nem as práticas de privacidade e proteção de dados, elas vêm para inviabilizar negócio, não é isso, né? Elas vêm para que o negócio possa operar com normas mais racionais em relação ao uso de dados pessoais, nesse caso, né? E, assim, tanto que eu costumo brincar e dizer assim, olha, isso é uma questão de continuidade de negócios. Quem quer trabalhar com dados, né? Se dados é o novo petróleo, e se dados você precisa deles para operar com inteligência artificial, com todas essas tecnologias que estão aí, né? Beleza, vamos usar. Agora, assim, vamos lembrar que esses dados têm dono, né? E que existe uma lei, existem regras, existem práticas
para que se respeitem esses donos. Portanto, é como a Elaine falou lá atrás, né? Se a gente quer respeitar o nosso cliente, se a gente quer respeitar o nosso funcionário, a gente tem que primeiro passar pelo respeito aos seus dados. Eu acho que tem tudo a ver com isso aí. Nada melhor do que essa relação transparente, né? Olha, eu quero usar seu dado, eu te dou um benefício, eu quero usar seu dado. Se deixa usar o seu dado, não tem coisa melhor do que trabalhar de forma transparente, né? É bom para todos, todo mundo sai ganhando no final. O Paladino, ele está perguntando aqui da questão das redes sociais, e é verdade, a rede social hoje é uma fonte de informação danada, né? Eu acho que a rede social tem uma particularidade que as pessoas postam dados lá espontaneamente. Logo, tem que se tomar cuidado, mas tem certas contrapartidas que eu acho que você vai saber explicar bem quais são, né? E ele até cita, só para completar, ele até cita a recente monitoração dos antifascistas, essas coisas aí. Quer dizer, isso é muito complicado para minha cabeça. Eu prefiro não falar pouco sobre esse assunto. Na verdade, é assim, não é o governo, né? Vamos pontuar as coisas. A gente tem que entender que, embora você esteja num ambiente de web, que é um ambiente sem fronteiras, se você ali posta algum conteúdo que infrinja alguma lei brasileira, cujo efeito vai ser em território brasileiro, ou você é um cidadão brasileiro, você responde por esse fato, né? Porque você está num ambiente web, essa é a teoria que eu acredito, tá, gente? Não é porque você está na web que você está num mundo sem dono, sem normativa, sem leis, né? Então, assim, até dentro do ambiente web, tem que, aliás, no ambiente web, mais do que nunca, você precisa do respeito ao próximo e às leis brasileiras. Então, o que a gente não pode fazer na rua, a gente também não pode fazer na web. Então, sim, vai ser penalizado e deve ser penalizado qualquer pessoa que poste um conteúdo que vá, de alguma forma, contrariar uma normativa brasileira ou que ataque um cidadão brasileiro ou que seja originado por um brasileiro, porque nós não vivemos uma anarquia, né? Com relação ao uso dos dados nessas plataformas, veja, as plataformas são abertas. A empresa, o burô que você colocou aí de dados, que utilizar, ele sim vai ter que ser responsabilizado pelo esse uso indevido, tá? Quando a lei estiver em vigor. Eu tenho uma dúvida minha, né? Que assim, o uso do dado público, você pode usar o dado público, você pode pegar, coletar um dado público. O problema é o que você vai fazer com ele depois, né? Se você vai pegar esse dado público para importunar o indivíduo com determinadas coisas, você tem que pedir o consentimento dele antes de fazer isso, certo? O fato de dado ser público não significa que você pode usar à vontade, ou pode. Não, e tem que usar corretamente, né? Eu tive um caso aqui no meu escritório de uma pessoa que teve sua foto copiada aí numa dessas plataformas abertas e algumas empresas de e-commerce estavam usando a foto, o nome dela, dando depoimento que comprou naquela loja, que gostou, que aquela loja tem um bom atendimento, ele sequer nunca teve uma experiência de compra com aquela loja. Então, é o que eu estou falando agora, não é porque a gente está no ambiente web que tudo vale, né? Não é uma anarquia. Então, assim, o mesmo respeito ao próximo, o mesmo respeito às leis que você tem que ter no mundo real, você também tem que ter no ambiente web. Ok, a gente já está chegando perto do fim, quer dizer, o papo está legal, esse papo é grande, né? Como eu disse, o tema é bastante abrangente, mas a gente está perto do fim, né? E eu gostaria primeiro de dizer que a gente está à disposição, né? A Elaine e eu, para a gente conversar mais, enfim, nossos dados estão aí, a gente vai passar os dados para vocês depois, né? Eu estou passando aqui nos comentários, né? A Elaine pode passar o dela, né? Aqui no chat, né? No chat. Vou deixar meu e-mail, quem quiser tirar mais dúvidas. E eu também posto bastante coisa lá no Instagram e no LinkedIn. Net BR. Eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo.
Então, vocês fiquem à vontade, acabou saindo meu nome 2 vezes aqui, né? Porque eu estou mandando para o Facebook e para O meu saiu aí? Porque não ainda. Não, você deu Enter? Você tem que postar e dar. Você tem que pôr. Ai, gente, desculpa, eu postei. Não, então, eu vou fazer aqui a última pergunta, né? Tá. Eu não consigo postar em comments. Depois, se você puder fazer isso para mim, Enio, o meu. Ok, pode falar. Elaine. @KellerSA. Elaine, @KellerSA.com.br.com. Não, só .com. E okay. Também do Instagram e que é o @Elaine Keller. @Elaine Keller. Foi. Então, os dados estão aí, é só entrar em contato, a gente continua essa conversa quando vocês quiserem. Também está passando um bannerzinho aí, que vocês devem estar vendo. A gente trabalha no ambiente digital, no ambiente online. O endereço está passando aí embaixo. Vocês fiquem à vontade de ir lá, vão ser atendidos pela recepcionista. E a gente vai poder conversar à vontade. A Elaine é a nossa parceira, enfim. Estamos aí à disposição, né? A última pergunta diz respeito a se não tem NPD, se não tem uma normatização, e isso a gente escuta bastante, não, mas o que eu faço, o que eu não faço, né? Os modelos de referência, que eu até mencionei antes, as ISOs, a própria GDPR, ela não pode servir de base para quem quer iniciar o seu processo de adaptação, desde já, independente de ter as normatizações devidas, porque pelo que eu entendi, pelo que eu li lá na GDPR, pelo que eu leio lá na 27701 e tudo mais, nas normas, porque a gente trabalha muito com as normas, elas são apócrifas de lei, elas não estão ligadas à lei, mas as práticas estão lá. O que é para fazer, está lá. A lei, ela só é casos particulares em cada jurisdição, como eles chamam. Então, assim, a pergunta é essa. Você, enquanto olhando sobre o aspecto jurídico, na ausência de uma NPD que regulamente certas coisas, é claro, com a NPD você vai lá e pergunta, acho que ela vai ser um órgão de consulta muito importante, mas não tem hoje ainda. As empresas podem começar a caminhar nesse sentido, a iniciar essa jornada, usando os modelos de referência, ou a própria GDPR, isso é válido, isso é bom, você recomendaria isso? Não o uso da GDPR, porque a gente já tem a LGPD, embora não esteja em vigência, ela é uma normativa brasileira válida, né, ativa. Então, a gente já não, tem... eu digo sob o ponto de vista dos conceitos, não sob o ponto de vista das práticas delas, não sob o ponto de vista da lei em si. Como você disse, os procedimentos adotados pela ISO, acho que são realmente... hoje o parâmetro que todos utilizam, né? A lei nesse sentido, como você bem ponderou em algum momento aqui da nossa conversa, a lei leva em consideração boas práticas e boa fé. Então, ela fala nas melhores técnicas organizacionais e metodológicas que a empresa tiver disponível naquele momento. Ela não obriga nenhuma técnica. Então, se a empresa de boa fé entendeu que seguir as normativas da ISO ela estava sendo coerente, estava sendo correta, ok. Importante é ela sempre deixar isso tudo documentado para que, havendo a necessidade, ela tenha como comprovar a adoção desses procedimentos. Agora, certamente, uma das atividades iniciais da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, dentre essas resoluções que eles vão ter que criar, vai estar a questão de quais são as técnicas consideradas válidas para anonimização, a questão da criptografia. Eles vão acabar se debruçando nesse tema, sem dúvida alguma. Mas, por enquanto, como a gente ainda não tem, como você bem disse, a ISO, sem dúvida nenhuma, é um parâmetro bastante confiável e seguro. Legal. Eu vou, então, pedir para a gente, vamos encerrar, quer dizer, pedir depois, daqui a pouco, para a Elaine falar das considerações finais, eu também vou fazer as minhas. Eu queria agradecer a presença das associações comerciais, que eu acho que a Anatelma, que é da Federação das Associações Comerciais, ela fez uma divulgação por várias delas. Agradeço a Anatelma, não sei se ela está assistindo a gente agora. E agradeço a todos pela participação. O que eu entendo disso tudo, né, é que é um processo que não é muito simples, ele tem as suas complexidades, né? E ele depende muito de orçamento, ele depende de investimento. E é um problema, né? A gente vivendo a situação que a gente vive, né? Que todos sabem, de crise, etc.
as empresas precisarem desembolsar dinheiro para investir nisso, né? No momento que elas estão preocupadas com outras coisas. Tudo isso é compreensível. Mas, como a Elaine disse, eu acho que ela pode até comentar isso no encerramento dela, né? Eu acredito que tudo vai ser tratado de uma maneira não complacente, mas de uma maneira compreensível, né? Até por isso que, embora tenha gente que defenda que a vigência da lei tem que ser no mesmo dia das sanções, né? Eu duvido que a LPD vai sair multando todo mundo no dia seguinte. Isso é insano, né? Eu acho que vai ter muito ajuste de consulta, de conduta, vai ter muito ensinamento, muita orientação, né? E é claro, se as empresas... Eu acredito também que vai ser proporcional, né? As empresas expostas, as empresas que têm condições de fazer, as empresas que falam que fazem, né? Essas vão ser mais cobradas daquelas empresas que não têm condições, que têm um orçamento mais difícil, etc. O importante, ao meu ver, é começar, iniciar um processo, ser uma jornada que não é curta, mas também ela não é super longa, ela é composta de ciclos, né? Se vocês começarem os primeiros ciclos, vocês vão conseguir chegar no segundo ciclo, no terceiro ciclo. Comece de algum lugar e faça o que é possível hoje, né? O que é possível daqui a um ano, a gente vê daqui a um ano. E tenho certeza absoluta que se vocês demonstrarem, né, tanto para os seus clientes quanto para a autoridade, que vocês estão procurando atender aquilo que tem que atender, com certeza haverá uma compreensão maior do que simplesmente se as normas e as leis forem ignoradas. Pelo menos é essa a mensagem que eu tenho e essa mensagem que eu passaria a vocês. No mais, agradeço muito a presença de todos, né? A gente teve uma frequência bastante alta, a participação bastante alta, inclusive de perguntas. Elaine, por favor, faça as suas considerações finais e agradeço a você também pela participação. Eu que agradeço o convite, a honra de estar aqui nesse espaço super legal do Doxa Experience. Conte comigo para mais bate-papos como esse. Passou tão rápido, né? A gente nem sentiu. Agradecer a todos e me colocar à disposição. E quanto à questão da adequação à LGPD, entenda, o Brasil precisa se posicionar nessa agenda internacional de OCDE, de ampliação de comércio exterior, até para a gente crescer como país, como nação, ter um aumento aí do nosso PIB, principalmente pós-pandemia, né? E nós já sofremos demais com a falta de respeito, nós somos um povo muito sofrido com a desigualdade, com as questões de corrupção, que afetam a distribuição de renda e a desigualdade no país. Então, quanto mais a gente puder adotar práticas de transparência, de respeito, a gente só tem a ganhar porque a gente se posiciona melhor no mercado internacional, né? Nós já somos um povo tão criativos, a gente faz coisas tão bem feitas, né? A gente tem empresas brasileiras saindo tão bem no comércio exterior, tendo uma receptividade enorme lá fora, né, ampliando seus negócios. Então, falta muito pouco, que é só demonstrar com boas práticas que o respeito e a transparência fazem parte do pilar de valores das nossas empresas brasileiras. Só isso. Legal, obrigado, Elaine. Eu vou me despedir de vocês deixando um slide na tela que tem um QR Code, né? Se vocês lerem o QR Code, vocês vão ter acesso à nossa página, que a gente está sempre dando notícias sobre LGPD, né? E vocês vão ver uma peculiaridade que a gente tem duas datas de vigência, né? Uma são 265 dias, 5 horas, 12 minutos, 45 segundos, a outra 5 dias, 5 horas, 4 minutos e 43 segundos, que depende de quando a lei entra em vigor. Ou ela vai entrar em vigor agora no final da semana, ou ela vai entrar em vigor em maio. Então, na dúvida, eu coloquei as duas, né? Segundo consta, parece que a segunda vai vigorar, mas de qualquer maneira, a gente está sempre publicando novidades, etc. É só ler esse QR Code e acessar lá o nosso site, que as informações estão lá. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença, e não perca as próximas lives, que vão ser sobre home office, trabalho remoto. Depois a gente vai falar sobre arquitetura empresarial, depois vamos falar em inclusão no trabalho, enfim, tem várias coisas vindo por aí, sempre às quartas-feiras, sempre às 14h30. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.